Boa noite, está começando aqui o painel regional. De segunda a sexta você acompanha, confere conosco, não é sempre às 10 da noite. Entrevistas importantes, discussões sobre os temas do dia a dia aqui da Baixada Santista e do Brasil também. Lembrando que é 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro no painel Debates com as personalidades da região metropolitana e do Brasil, discutindo e debatendo junto com você os nossos problemas, as nossas carências, as dificuldades aqui da região, apontando aí soluções para tudo isso e discutindo também a pauta nacional, certo? Nessa edição, mais uma vez, participa conosco aqui do painel regional o vereador Banha, vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB de Santos. Boa noite, prazer revê-lo, Banha, tudo bem? Boa noite, Boturão, boa noite, Coronel Onias, boa noite aos nossos telespectadores do painel regional. É uma honra sempre estar aqui no teu programa, discutindo os assuntos da região e esse que nos traz hoje aqui, principalmente falando de defesa civil, falando dos problemas que a gente tem tido aí nas ocorrências com os bombeiros, com o Salvamar Paulista, a criação do Salva Surf que completa aí, nesse ano completou 16 anos, né? Então isso a gente tem muito assunto aí para estar discorrendo e que a gente tem batido demais é sobre segurança pública, né, Boturão? Sem dúvida nenhuma, assunto importante. E conosco também, o Banha já anunciou, não é? Está conosco aqui o coordenador da Defesa Civil aqui da cidade de Santos, Coronel Daniel Onias, que com prazer participa aqui com a gente aqui. Boa noite, tudo bem, Onias? Prazer revê-lo. Boa noite, Boturão, boa noite, vereador Banha, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer realmente estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre segurança da nossa cidade. Muito bem, 3014-5281, segue aí a sua disposição, você liga para cá, participa com a gente, faz aí o seu comentário, envia aí a sua opinião a respeito dos temas importantes, questiona aqui os nossos convidados, o espaço sempre democrático do painel regional. Bom, como é que está a estrutura aí, como é que está a preparação da Defesa Civil para mais um verão que está chegando aí, né, Onias? É verdade, nós estamos nos preparando para mais um verão, que espera-se que seja um verão mais chuvoso que o anterior, né? Mais chuvoso? Então, mais chuvoso. Então preocupa um pouco mais, né? A tendência, segundo os meteorologistas, é que a partir de janeiro, principalmente, janeiro e fevereiro, com o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, haja bem mais chuva do que o ano anterior e, consequentemente, mais problemas, principalmente nas encostas dos morros, né? E nas margens dos rios aqui que cortam a região. Que graças ao bom trabalho da Defesa Civil, sem dúvida nenhuma, né, Banha? A gente, graças a Deus, em Santos, não vemos maiores problemas há muitos anos, né? Graças a Deus e graças à competência, né? Deus ajuda quem segue do madruga. E foi uma das grandes colocações, grande sabedoria no governo anterior, no governo do ex-prefeito Papa, ele colocar as pessoas técnicas talhadas, e essa foi até uma das indicações que nós colocamos até por estar envolvido sempre em trabalho de segurança pública, desde o meu primeiro mandato, sempre me empenhei nessa defesa do consumidor, segurança pública. E, logicamente, você acaba, durante vários anos de legislaturas aí, você vai discorrendo, vai acompanhando, vai aprendendo com outros profissionais, e eu passei a admirar e respeitar muito o trabalho do Daniel Onias. Para quem não sabe, o Daniel Onias foi comandante do Salvamar, o 17º GB, que é o grupo de bombeiro que cuida dos salva-vidas. Falei do Salva Surf aqui, principalmente porque foi na gestão dele, como subcomandante, como Major Vilela, com o Picuruta e com outras pessoas importantes do cenário aqui do surf nacional, nós implantamos um projeto social, resgatando aqueles garotos esportistas que praticavam a atividade do surf, e ao longo desses anos nós formamos um batalhão de garotos, ou seja, são 15 garotos por ano que têm essa atividade, e no sistema de rodízio eles vão ajudando ao salva-vidas a patrulhar a praia, a fazer os resgates, a atualização, treinados e preparados pelo Corpo de Bombeiro no regime operacional, são abalizados todo mês, tem que ter um condicionamento físico perfeito, treinamento apurado, equipamento que é dado pela prefeitura. E essa parceria, ela foi uma sintonia muito justa, muito fina, acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que nós realizamos em parceria com o bombeiro. E isso ficou. Nós temos um índice de afogamento até razoável, e quando nós implementamos esse sistema,
Logo em seguida, a Petrobras implementou o sistema de guarda-vida temporário, que está até hoje aí. A Petrobras cede bombeiros, recursos e essa contratação para as prefeituras, né? E diminuiu em Santos, praticamente zerou o número de afogamentos em Santos depois da implantação do Salva Surf. O Onias já estava naquele momento, depois quando aposentou, olha, Defesa Civil... Olha, a Defesa Civil, precisamos, tem responsabilidade, a regional toma conta, todo mundo toma conta, mas não tem um especialista. Aí, num dia, conversando com o prefeito Pablo, falou assim, olha, o Onias está aposentando uma pessoa talhada, homem de responsabilidade. Ele, assim mesmo, eu falei, pode anunciar que amanhã ele está nomeado. E foi a nomeação do Onias, é uma pessoa, tanto é que passou outro governo, ele continua, porque é uma pessoa competente, pessoa que zela por todos os morros, zela por toda a cidade. A gente tive com ele debelando as chamas, que praticamente seria de competência do Porto de Santos. Eu acho que é um item que a gente vai citar muito aqui nesse programa, principalmente em se tratando do maior porto da América Latina. A gente viu o quanto é vulnerável o Porto de Santos. Nós que brigamos muito lá na década de 97, 98, quando fecharam o maior centro de referência de resgate de trabalhador portuário em Porão, acidentes navais, era aquele complexo de bombeiros que tinha na General Câmara, praticamente esquina ali com o Galo de Ouro, que antigamente era o Galo, hoje tem uma balança. Então você vê que fecharam aquilo, sabe por quanto, Boturão? Um porto que milhões movimentados de mercado, bate recorde todo dia, por 250 mil reais que precisava na reforma naquele tempo. Ou agora, seja, nesse incêndio da Copersucar, está se referindo a isso, né? Não, eu estou te falando que Nesse se fechou lá. Fechou lá atrás. E com isso ficou uma brigada de incêndio da Codesp, com um caminhão e 2 brigadistas. Nesse incêndio terrível que nós acompanhamos aí da Se não fosse os salva-vidas, atuação da Defesa Civil. Fosse o navio Corpo de Bombeiro Fleury, os rebocadores, que usamos um número muito grande, ou seja, usamos totalmente a água salgada que foi utilizada, os vizinhos que forneceram água, porque os hidrantes praticamente não tinham nem fiscalização. O plano de auxílio mútuo no Porto, ele é caótico, porque eles subrogam aquele véu da área federal, da área municipal, da área do Estado. Não é como Cubatão, que o pai do auxílio mútuo é Cubatão, porque todos falam o mesmo idioma, todos são parceiros. Aí o que você consegue? O bombeiro, a gente tem que pedir autorização, porque tem que passar pelo ISPS Code, demora. E o tempo de resposta, eu vi lá os brigadistas da Defesa Civil, capitaneado pelo Onias, reforçando porque a tragédia está dentro de Santos, independente da área federal. Então, eu vejo com muito positivo a questão dos coronéis à frente. O senhor que trabalhou exclusivamente no Corpo de Bombeiros e nos salva-vidas, o Delbel, que faz um trabalho maravilhoso, um homem que foi comandante da região, do policiamento militar aqui da nossa região, o Brito, não resta a menor dúvida, uma pessoa totalmente gabaritada. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu pedaço, sommelier especializado, é uma mão de obra técnica especializada. E a gente vê que a comunidade, ela atende, ela respeita, se faz curso. A gente sabe que tem muitas necessidades, principalmente da ordem financeira. A gente viu aí recentemente com essas emendas parlamentares, e o Onias sabe das dificuldades, todas as pastas existem, mas a secretaria precisa aí de uma roupagem nova, de um efetivo maior. A gente precisa de muita coisa, e eu tenho visto esse prefeito preocupado com a segurança pública, tenho conversado demais com ele, e o Onias pode falar aí com muita propriedade sobre as suas dificuldades e o que ele encontrou aqui em Santos quando chegou. Pois não, coronel. Bom, agradeço os elogios do Banha, né? É que elogio de amigos sempre é um pouco suspeito, né? Mas aqui em Santos nós temos uma equipe de profissionais fixos da Defesa Civil muito boa. Temos profissionais que nós mantivemos e contratamos mais alguns, né? Como geólogos, engenheiros. Tivemos um meteorologista, foi uma experiência muito bem sucedida em contratar um meteorologista, embora não exista nos quadros da prefeitura. Então foi um contrato temporário, vencido o contrato ele pediu a exoneração, mas nós vamos contratar um novo meteorologista, porque é um profissional muito importante para o nosso trabalho, principalmente para nós que trabalhamos com foco na prevenção. Então, como dizia, nós temos um corpo técnico enxuto,
que ele é muito competente e temos técnicos também de nível médio que estão há muitos anos na Defesa Civil. E no verão, que a demanda aumenta muito e que não seria possível atender com os nossos próprios profissionais, nós mobilizamos mais técnicos, mais servidores das demais secretarias afim, principalmente obras, o pessoal do morro, as assistentes sociais, né, para reforçar nosso time e dar conta da demanda das ocorrências aí no verão. Bom, você falou sobre a questão das chuvas, né? Há uma previsão para que o verão de 2014 seja mais chuvoso do que dos últimos anos. Isso, evidentemente, preocupa um pouco mais a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil hoje não tem o serviço de meteorologia. Né? Nós temos os técnicos mas que recebem... Só para fechar, que eu estou em cima estourando o bloco aqui, viu, Anísio? Mas pode ser que venha a ter, né? O Banha apresentou uma emenda ao orçamento de 2014 para que esse serviço seja incluído no orçamento. Estou em cima do break Pioneiro aqui. Até. Na volta do intervalo, então, a gente fala sobre essa emenda parlamentar, a importância, né, da ideia que teve aqui o vereador Banha e o que isso pode ser de maior utilidade aí para a atuação importantíssima que tem a Defesa Civil aqui na cidade. A gente vai para o break e voltamos já já. Muito bem, estamos voltando aqui ao segundo bloco do painel regional. Hoje aqui, mais uma vez conosco, o vereador Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, e a participação importante do coronel Daniel Onias, que é o coordenador da Defesa Civil aqui da nossa cidade, aqui da cidade de Santos. O 3014-5281 segue aí à sua disposição para você entrar em contato com a gente, participar conosco, enviar a sua pergunta, o seu comentário. Fique sempre à vontade com a gente aqui. Bom, eu falei antes do fechamento do bloco da importância, né, de um serviço de meteorologia, né, para a nossa Defesa Civil aqui na cidade de Santos, e o Banha entrou com uma das emendas, né, apresentadas no orçamento de 2014 aqui da nossa prefeitura, foi exatamente nesse sentido, né? Para você ter uma noção da necessidade da Secretaria de Segurança do município, que não são poucas, nós temos, cada dia que cresce, desenvolve mais o município, aumenta os próprios públicos, aumenta a necessidade da sua vigilância, aumenta o efetivo. Então, todas as minhas emendas, elas foram voltadas para a Secretaria de Segurança Municipal. Com relação à meteorologia, nós não tem uma cidade em Santos, na região, que tenha um laboratório, ou seja, um centro de meteorologia. Nem a Ecovias tem isso. Nem a Ecovias, que deveria ter lá um centro de meteorologia, ela que lá se passa lá de 115 mil veículos por dia, dependendo da situação, passa 200, 300 mil. Não se tem um controle. Por isso que ele fala, nós precisamos antever, prever o que vai acontecer com o tempo. O que vai mudar, da onde vem, como é que vem, da onde vai partir, para que tenha o que? A mobilização, o tempo de resposta para socorrer. Então, esse laboratório, ele vai com uma dotação orçamentária, da qual nós fizemos lá uma emenda parlamentar, para subsidiar a Defesa Civil. Fizemos também uma dotação orçamentária para comprar 2 motocicletas para o policiamento ostensivo nas escolas, rondas escolares, enfim. Fizemos também para os equipamentos, os EPIs dos nossos guardas, das pessoas que trabalham na Defesa Civil, que não é só colocar o guarda, você precisa dar a condição, o colete, a prova de bala, nós temos gás de pimenta, nós temos as tasers, nós temos aí as cintas, os uniformes, as botas. Então tem que ter essa condição. E o canil, que eu fui a primeira para apresentar a lei de construção do canil da Guarda Municipal. Esse canil, o primeiro canil foi construído lá no Horto Municipal, e, logicamente, está se fazendo uma outra construção, tirando esse canil do horto, e, logicamente, com cães, com monitoramento, com viaturas novas, com condições, o maior número de cães, né? Nós temos 4, 5, hoje nós vamos fazer canis para quase 14 cachorros, né? Então, isso é importante porque é mais um equipamento, mais uma ferramenta para ajudar no policiamento. A gente sabe que o policial já não anda armado. O guarda municipal, ele tem lá uma taser de eletrochoque, mobilizar, parar, orientar, ele faz a fiscalização do patrimônio público, mas ele tem as suas necessidades e a guarda também tem, ainda mais que ela saiu de um status quo no governo Papa para ser Secretaria de Segurança Municipal. Então, ela é mais cobrada, ela precisa estar mais equipada, a gente sabe da falta de efetivo do bombeiro, da guarda municipal, da polícia. Então, a gente tem que ter essa sintonia fina, essa harmonia. E eu tenho batido muito, Boturão,
mais contundente, eu acho que é o calcanhar de Aquiles do governo Alckmin e a segurança pública. Mas a gente tem que fazer também um ponto e analisar o que faz a Defesa Civil do Estado. E nesse momento, eu tenho que render as minhas homenagens aqui, uma das pessoas que mais conhece de Defesa Civil do Brasil. Não é de São Paulo, é no Brasil. Chama-se Regina Elza. Essa senhora, ela está há muitos anos à frente da Defesa Civil do Estado de São Paulo, é ligada à Casa Civil. Santista, né? Santista, uma pessoa que conhece profundamente os 4 cantos do Estado de São Paulo, e ela faz essa região aqui da Baixada, Vale do Ribeira, com a facilidade, e são as regiões, às vezes, mais afetadas, até as condições de enchente, problemas com morros, e diagnóstico rápido, o contato com o prefeito. Então, ela também é uma das precursoras do plano de auxílio mútuo. Há 30 anos atrás, o pai do auxílio mútuo, o PAN, é Cubatão. Foi através das indústrias lá, da Petrobras, da Cosipa, da Carbocloro e uma Serralba, Estireno, eles fizeram um conjunto capitaneado pela Regina Elza, capitaneado pelo nosso querido irmão do secretário adjunto de obras, o Nilson Barreiros, que é o irmão dele, o Barreiros, que foi da Carbocloro. Ele fez o plano de auxílio mútuo em Cubatão junto com a Regina Elza. E hoje o tempo de resposta e todos os equipamentos usados no combate a incêndio, problema com gás, problema com amônia, problema com vazamento de óleo. Então você vê que em questão de minutos você tem socorro, as simulações que são presentes e frequentes, coisa que a gente não vê no maior porto da América Latina, coisa que a gente viu aí degradar com o tempo, com o fechamento daquela unidade do Corpo de Bombeiros. Então, às vezes a gente tem um impacto, a gente tem uma barreira, a gente fala sempre de passagem. Ter a Defesa Civil no porto, então, né? Precisaria ter a safety guard do porto. A guarda portuária, ela teria que ter uma condição melhor e nós não poderíamos ter fechado aquela unidade de bombeiro, mas nunca. Porque a primeira placa que você vê em todo porto que você adentra é Port Authority de um lado e Safety Guard do outro. Ou seja, você tem a autoridade portuária, mas tem a segurança do porto, no caso, os bombeiros, os salva-vidas, porque é uma bomba, a qualquer momento pode explodir. E você tem que estar, quanto mais próximo, o tempo de resposta, ele é de suma importância. A gente viu esse acidente do açúcar, eu fiquei estarrecido, Coronel Anies. A vulnerabilidade que esses equipamentos portuários se encontram. Como o nosso porto está inseguro em determinadas áreas, devido a rotas de fuga, a problemas de equipamento. E essas coisas, esses contratos são tão fragilizados, e a gente vê isso no meio ambiente, a degradação que se dá, não tem tanque de estancar esse segregado do açúcar que pegou fogo em 6 armazéns. E se não fosse a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro, e os trabalhadores lá que se ajudaram mutuamente, estavam tudo, olha, podia ser um catástrofe maior, porque segregou só naquele local. Então você vê como é complexo o trabalho da Defesa Civil. Agora, imagine isso sem recurso. Então, a gente tem que dar condições para que esses valentes homens da Guarda Municipal, da Defesa Civil, o DELBEL, possa fazer um bom trabalho. E outra coisa, nós falamos aqui num programa, eu ainda vejo o tamanho do Estado, os problemas que a gente está enfrentando com segurança, um dia nós vamos ter a condição de municipalizar essa segurança, com ônus e com bônus. Tem a condição. Tem que ver o orçamento. É lógico, mas senão não tem condição. Mas vai acontecer isso aí, em breve vai acontecer isso aí, mais cedo ou mais tarde, porque se cria todo dia cidades novas, emancipação, autonomia. E como é que faz a segurança? É que é primordial, não é isso, Anies? Exato. Eu só queria comentar quanto às emendas parlamentares, especial do vereador Banha. Uma das emendas é para aquisição e instalação de uma estação meteorológica completa, automática completa, no município de Santos. Vai ser um equipamento muito importante, como disse o vereador, o primeiro município a ter um equipamento desse porte, com um profissional competente para trabalhar essas informações, né? Que profissional vai ser realmente esse? Um ganho. Meteorologista. Especialista em meteorologia, é isso? Isso. Hoje nossos técnicos, eles têm o conhecimento para manipular as informações que recebe do Centro de Meteorologia do Estado de São Paulo, da Defesa Civil Estadual. Mas nada melhor do que ter um centro próprio no município
para você ter informações mais precisas do microclima da região, específicas do município de Santos. Então isso vai permitir você prever eventos mais severos, né, como chuvas mais intensas, tempestades, que possam trazer prejuízo e permitir que a Defesa Civil oriente as pessoas e haja antecipadamente, retirando as pessoas das áreas de risco antes que façam vítimas. Já haja sim, né? Já haja sim. É claro que... E com esse serviço vai praticamente chegar à perfeição, né? Vai a atuação da Defesa Civil, né? Vai melhorar. Nós temos o serviço de radar contratado, radar meteorológico, temos as informações que vêm da Defesa Civil Estadual, oriundas de satélite, os boletins diários, né, e até mais de um por dia, mas vai melhorar bastante com uma estação própria no município de Santos. Qual é o tamanho da tua equipe hoje, Onias? E, a grosso modo, servidores, porque agora parece que há uma legislação que antigamente você preparava toda a comunidade, e isso não vai deixar de acontecer nunca, você tem que preparar a comunidade para sinistro, nas palafitas, caso de incêndio, evacuação rápida do local, rota de fuga. Mas como é que fica isso agora? Porque há uma exigência de que o servidor seja responsabilizado pela Defesa Civil diretamente. Nós temos esse efetivo hoje? Qual o tamanho desse efetivo? Hoje, pela Política Nacional de Defesa Civil, recomenda-se que o profissional de Defesa Civil seja fixo, seja de quadros fixos, técnicos de carreira, né? Então nós temos aqui em Santos aproximadamente 30 funcionários, contando os engenheiros, os técnicos, os auxiliares administrativos, mas no verão, como eu tinha dito anteriormente, nós reforçamos com mais aproximadamente 120 a 150 profissionais mobilizáveis. São aqueles que já estão acostumados a trabalhar conosco no verão, são voluntários. E brigadistas. E nesse período eles não tiram afastamento, não tiram férias, nem licença, e ficam trabalhando nas suas sessões. Eles têm cursos, brigadistas, essas coisas? São preparados, cada um dentro da sua especialidade. Então nós já selecionamos aqueles técnicos que nos interessam. Operadores de máquina, motoristas, operadores de motosserra, pessoal que já tem habilidades, né, assistentes sociais, operadores sociais, que já tem uma prática em trabalhar conosco nesses eventos, no atendimento aos desastres. Muito bem, estamos em cima do segundo intervalo, a gente vai para uma rápida paradinha, né? Já voltamos com o painel regional. Até já. Estamos de volta aqui, o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. Eu vou inverter aqui a ordem das coisas. Está conosco aqui o comandante, o coordenador da Defesa Civil de Santos, o coronel Daniel Onias, e também o vereador Antônio Carlos Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Algumas perguntas chegando, já a gente abre um espaço importante aí do telespectador, mas antes, uma questão bastante significativa, né? Uma reunião, entrevista coletiva dada pelo prefeito, uma informação importante, né? Na última quinta-feira, dizia aqui a gente o Onias no intervalo, né, o meu caro Banha, de que serão feitos aí alguns investimentos importantes na área de segurança. Eu gostaria que você, então, está bem inteirado aí dessa questão, explicasse aí ao nosso telespectador o que é que de mais importante o prefeito anunciou. O nosso prefeito Paulo Alexandre anunciou na última quinta-feira os investimentos significativos em segurança no município. Não só especificamente na Guarda Municipal, mas na segurança de um modo geral. Então começa com iluminação pública, ampliando e melhorando bem a iluminação pública do município. Que até vai passar a ser responsabilidade do município a partir de janeiro. Exatamente. E nós teremos outro tipo de iluminação, até iluminação mais precisas, como essa iluminação de LED, né, coronel? Que ilumina mais e tem uma durabilidade de 10 anos essas lâmpadas. E além da iluminação, também a ampliação do monitoramento por câmeras, né? Muito importante. Tanto câmeras fixas quanto câmeras domos, aquela 360 graus, cobrindo assim todo o território do município, não só a orla e o centro histórico, mas também a zona noroeste, a zona leste, os morros, né? Então, são equipamentos muito importantes para a segurança, para ajudar também na fluidez do tráfego e até para se detectar princípios, né, de acidentes mesmo, né? Pode ajudar também a Defesa Civil, mostrando um ponto de alagamento, um local onde esteja mais saturado. E, além disso, o reequipamento da Guarda Municipal de Santos, com a aquisição de novas viaturas mais adequadas. Mais armamentos, equipamentos também para todos, né? E além de concurso para novos guardas municipais. Ele nos chamou antes de fazer esse anúncio, até perguntava se nós tínhamos algumas sugestões ou críticas com relação, porque a Comissão Permanente de Segurança, nós temos membros lá da Câmara do Legislativo, o Santana,
E nós batemos muito nessa tecla, o Stanislau também faz parte, e falamos da necessidade de maior efetivo. Quando nós tocamos nesse assunto com o prefeito falou assim, não, eu tenho um compromisso com a legislativa e principalmente com a cidade de Santos, eu vou dar um upgrade na guarda, porque a guarda ela precisa de um maior efetivo, a gente tem mais patrimônio, a gente tem uma necessidade maior, nós vamos ter essa nova responsabilidade porque até então a CPFL é que fazia toda a manutenção dos pontos de iluminação da cidade. A partir de dezembro deixa de fazer, acaba o seu contrato, aí fica a cargo da prefeitura. Tanto é que vem à Câmara aí um processo de taxa de iluminação, vamos ter algumas coisas que vão ser alteradas com relação a esse padrão de monitoramento, que é uma arma premente de prevenção, que a gente pode interagir junto à Polícia Militar e junto à Polícia Civil. E a gente tem visto a maior necessidade que seria o efetivo hoje, porque 300, 400 guardas ainda é muito aquém da necessidade. Hoje nós temos um déficit de 920 guardas. Então acho que é muito importante o prefeito Paulo Barbosa estar focado no quesito segurança. A necessidade é premente, nós necessitamos disso aí já para ontem, mas a gente sabe das dificuldades da dotação, sabe das dificuldades de infringir a lei de responsabilidade fiscal para não gastar mais do que a lei permite com relação ao efetivo, mas a gente sabe que o prefeito está imbuído dessa boa vontade e a gente cumprimenta aqui o Paulo Alexandre Barbosa por essa vontade manifestada aí aos órgãos de comunicação. Só para confirmar, né? 24 milhões aproximadamente e na questão da iluminação, é isso? Isso, mas... É um investimento pesado, né? Mais os 12 milhões, mais 12 milhões com o restante com concurso e equipamentos. Equipamentos, câmeras, essa coisa toda, câmera de monitoramento, própria guarda, tudo isso, né? 24 milhões na área de iluminação, mais 12 milhões. Isso ao longo do governo? Ao longo do governo, vai... prefeito, que paulatinamente, se expira em 16, até 16. Você vai paulatinamente, vai substituindo iluminação, vai colocando maior efetivo, vai equipando melhor a sua guarda. A gente sabe que existe até um processo aí, muitos guardas ainda são oriundos ainda do tempo do Justo, muitos aí já perto de se aposentar. Tem guardas ainda da época quem foi vai longe, hein? O fundador da guarda foi Oswaldo Justo, diga-se de passagem. Então, já tem gente, o cabelinho branco, já se a se aposentar, e logicamente há essa rotatividade e essa necessidade. O canil é o equipamento de suma importância, a gente sabe da fiscalização, da necessidade de ter esse equipamento, e eu só gostaria de fazer uma pergunta, o senhor que teve a fundo, foi importante o salva-surf para a região? Diminuiu? E o que aconteceu com esses garotos que outrora estavam ali esquecidos e tal, hoje a gente vê até alguns na corporação dos salva-vidas. Isso deu uma mudança na característica da região, comandante? Olha, o salva-surf foi muito importante sobre dois aspectos. Tanto no trabalho que eles fazem, auxiliando os bombeiros profissionais, na prevenção mesmo, para evitar que pessoas se afoguem, e outros demais trabalhos como crianças perdidas e demais auxílios às pessoas na orla da praia. Mas outro aspecto também importante é que esse jovem ele passa a ter uma primeira oportunidade de emprego, passa a ter contato com uma carreira e daí muitos deles seguiram, foram trabalhar até no exterior como guarda-vidas, né? E além disso, Banha, o seu projeto foi imitado, ele foi muito bem copiado até pelo governo do estado, que você citou Praia Segura, que é uma operação que a Petrobras auxilia e patrocina junto aos bombeiros. Mas o governo do estado, no ano passado, ele adotou um projeto semelhante, contratando jovens temporariamente em todo o litoral do estado. Então, aqueles 15 que você criou aqui, o sucesso né, foi hoje são mais de 600 em todo o estado. O sucesso foi o mesmo, Nilson? O sucesso é o mesmo porque é um jovem que está com todo aquele vigor. Funcionou bem idade, como funciona aqui? Que não? tem toda a afinidade com a água, geralmente surfista, ou que tem afinidade, é da região, e que às vezes está sem emprego, ele tem a oportunidade de começar a trabalhar, e aí tem noções de cidadania, tem um preparo, tem, enfim, a primeira profissão, o seu primeiro emprego. E daí já é uma oportunidade para ele iniciar uma carreira. E tem a oportunidade de ter um know-how dessa gloriosa corporação que tem maior credibilidade no mundo, que é o bombeiro. E você criou esse projeto no primeiro ano No primeiro ano. Vereador, como vereador, né? Primeiro mandato, né? Primeiro mandato foi em 97, trabalhei com esse projeto e fomos obter sucesso em 99. Você nunca foi surfista, não é da tua praia. De onde saiu essa ideia? Essa é uma ideia. Eu nunca te perguntei isso. Isso foi um projeto a 4 mãos, diga-se de passagem.
O projeto que foi... Picuruta, né? Picuruta Salazar, Major Vilela, que também gostava de triatlo, biatlo, para pegar uma onda, que a gente falava. E, diga-se passagem, aqui é o jornal A Tribuna de o Roberto Santos, Clemente, o Roberto Santini. Verdade. Foi uma excelente ideia que ele trouxe de Miami, trouxe de Orlando, porque o que acontecia lá naquele pedaço? Quando os surfistas envelheciam, eles tinham um conhecimento tão grande do local que o próprio condado, a própria localidade contratava esse surfista como guarda-vida local. Então, essa sua experiência, por isso que uma vez eu lembro do Coronel Paca, né? Ele foi o comandante-geral do bombeiro, e falou assim: o perfil do salva-vida tem que ter o perfil do surfista, porque o surfista sabe da arrebentação, da onda, para onde leva, para onde vai, essa familiaridade, essa peculiaridade ele tem de tratar com a água. É difícil você trazer, você treina, você consegue, mas é difícil você trazer um salva-vida do interior, que está acostumado com o rio, com correnteza, com arrebentação, e fazer ele trabalhar na praia. É bem diferente, né, comandante? É, totalmente, né? Tem que ser do meio para desempenhar e não ser traído, não ser tragado pelas ondas, né? Sem dúvida, está acostumado, né, com a correnteza, para que lado puxa, para que lado tem que ir. Determinada parte da manhã puxa para um lado, né? Passou do meio-dia, começa a puxar para o outro, né? Então o cara conhece, tem o conhecimento, fica muito mais fácil. Olha, uma pergunta rápida aqui do Silvio do Rio Branco, mais uma vez conosco. Diz ele: cobrar dos deputados, já que não dá para mudar o fator previdenciário, diminuir a idade também do homem para 60 anos, para que o trabalhador aproveite um pouco mais da sua vida. Daniel, por que a cidade não se unem para resolver os problemas de enchentes que são causados pelas chuvas como um todo? Bom, aí já é um outro departamento. Mas isso está inclusive na novo marco regulatório de defesa civil, que é a Lei 2.608, que realmente recomenda que seja considerado a bacia hidrográfica, né? Então, que esse problema seja tratado regionalmente. E aqui na Baixada existe o Comitê das Bacias Hidrográficas que tratam disso. E então, respondendo para o nosso telespectador, esse problema já está sendo tratado de forma, tanto na Agência Metropolitana, quanto no Comitê da Bacia Hidrográfica, por representante do Governo do Estado e dos municípios. E a Defesa Civil, ela, como disse o Banha, aqui na região tem uma representante do Estado, que é a doutora Regina Elza, que ela faz essa articulação entre as defesas civis municipais. Então, nós frequentemente nos reunimos, sempre no início do verão, no início da Operação Verão, que nós chamamos Plano Preventivo de Defesa Civil. São feitas oficinas, né, são feitas reuniões com todos os municípios aqui da Baixada, os 9 municípios, sob a coordenação da doutora Regina Elza e com a participação de técnicos também do Estado, que desce aqui para essa troca de experiências e a preparação para o período chuvoso. Muito bem, estamos em cima da hora, encerrando aqui mais um painel regional. Meu caro coronel, parabéns pelo trabalho à frente da Defesa Civil, trabalho importantíssimo e que é muito bem feito, muito bem realizado aqui há muito tempo. Obrigado pela participação e até uma outra. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Boturão, o vereador Banha, e quero divulgar o telefone de emergência da Defesa Civil, que é o 199, mantemos o plantão 24 horas. 199, plantão 24 horas, qualquer coisa que aconteça, contate a Defesa Civil. Banha, valeu por mais uma aí, obrigado. Eu brinco muito com a Regina Elza e falei muito com o Galeano, delegado da Polícia Civil, e o nosso querido Coronel Ricardo. Eu ainda sonho em ver a nossa gloriosa corporação da polícia, com helicópteros Águia, com helicóptero da Polícia Civil, com helicóptero para a Defesa Civil, com equipamentos de necessidade, de extrema necessidade, que em outras regiões do estado de São Paulo nós temos. Mas, infelizmente, a gente chega na Operação Verão, pede emprestado tudo, desde o efetivo, as unidades, viaturas, tudo. Então, o governador que pense um pouco mais na nossa região, porque nós merecemos essa atenção, esse carinho, porque triplica o número de pessoas na nossa cidade. Obrigado pela atenção, obrigado por estar conosco. O painel regional fica por aqui, volta amanhã às 10 da noite, mas às 1h30 da tarde tem o nosso painel Debates. Até amanhã, tchau.